agora voltamos para mais uma aula onde falaremos aí sobre como fazer a imersão no conhecimento. E para isso, vamos agora abordar o tema as ferramentas do professor. Quando eu digo professor, qualquer profissional da área de educação, qualquer tipo de comunicador, e aí inclui não somente professores especificamente, mas instrutores, palestrantes e demais profissionais que trabalham dando treinamento, dando algum tipo de aula. Então vamos lá. As ferramentas do professor. Bom, estou usando uma agora, que eu tenho usado desde a primeira aula e que eu acho quase impossível não usar. A voz. A voz é muito importante. A voz, ela precisa ser bem projetada. A voz, ela precisa ser bem organizada e é difícil, nem todo mundo consegue. Muitas vezes eu vou ter dificuldade de conseguir controlar o tom de voz, de trazer a voz num tom suave e muitas vezes numa velocidade mais lenta, mais calma, e depois ir subindo a voz, aumentando, acelerando e transmitindo a emoção que a gente quer passar para a aula através da voz e assim transmitir o conteúdo. Você percebeu a mudança que eu fui fazendo gradualmente? Essas mudanças, tanto na altura quanto na velocidade da voz, é que vão então retirar o seu discurso do monotom. Mono, tom. Um tom. Então, uma apresentação, um discurso, uma aula monótona. Então, é importante lembrar disso. A voz, ela precisa ser projetada. Por exemplo, eu tenho uma dicção que falha em algumas palavras, principalmente que tem R ou LH. Mas, se você pausar, pensar bem na palavra que você vai pronunciar, você consegue ter um nível razoável de clareza. Então, se você, que às vezes até não é professor ainda, ou já é professor, mas sente dificuldade por causa de problemas de dicção, não se preocupe, isso pode ser trabalhado e em casos mais complexos, é claro, procurar um profissional da área de fonoaudiologia. Bom, e aí, além desse elemento muito importante, né, dessa ferramenta da voz, as mãos. As mãos são muito importantes, né? Mas muitas pessoas trabalham com as mãos, mas como você trabalha com as mãos? E aí vão algumas orientações. A psicologia, ela diz algumas coisas interessantes. Por exemplo, você está diante de um grupo, de uma turma, e aí você está trabalhando, fazendo um discurso. E quando você faz assim com as mãos, você está dizendo que quer cooperação. Quando você apresenta a palma das mãos, você está demonstrando, está tentando passar a ideia da autoridade. Então são elementos importantes. Então as mãos servem para apontar, servem para sinalizar e você pode usá-las, né? Existe uma técnica muito interessante que eu quero passar para vocês, muito simples, que talvez você já use até sem perceber, que é a técnica do pássaro no ninho. O pássaro, ele sai do ninho e volta para o ninho. O pássaro sai do ninho e volta para o ninho. Essa técnica com as mãos é interessante porque o discurso com as mãos, ele não pode, por exemplo, não é o ideal que seja, por exemplo, muito gestual, parecendo que você é um goleiro, é um jogador de vôlei. Não é o ideal. Claro, tem aulas que pedem mais movimento, ser mais plástico na movimentação do corpo. Mas o ideal, né, na maioria do tempo, é que seu discurso seja desse modo, apontando, ilustrando e assim por diante. Agora, nós vamos para os combinados. Vamos combinar que esta aula ela precisa ser assistida até o fim. Vamos combinar também que você vai tentar praticar tudo que foi trabalhado, que você vai tentar colocar criatividade no seu trabalho e que você vai usar, projetar a voz, treinar, ensaiar e cuidar dela, dormindo bem, comendo maçã, por exemplo, que ajuda, e hidratando a garganta. Vamos combinar. Bom, combinado é isso. Combinados é uma ferramenta muito importante de qualquer profissional, de qualquer área. Um gestor, um administrador, ou mesmo um professor, em qualquer área
os combinados são muito importantes. Mas aí vai uma ressalva. Os combinados, por exemplo, com as crianças, tem a ver com você definir como será o trabalho, como será o percurso, quais são os limites, o que cada um poderá fazer, o que está previsto, né? O que você não quer que aconteça. Tudo isso faz parte dos combinados. Por exemplo, pode tirar as cadeiras do lugar? Não. Ou então, pode, vai ficar em roda, só pode ficar em roda. Todo mundo vai ficar em pé durante a atividade, avisar isso antes, combinar um prêmio. Tudo isso faz parte de uma lista de combinados que podem ser acordados previamente. Podem e devem. Né? Há uma frase, muita gente conhece, né? Um dito popular que é combinado não sai caro. E é exatamente isso. Então, os combinados, eles vão facilitar o seu trabalho. Para quê? Porque o professor, o profissional da área de educação tem que ter autoridade. E para ter autoridade, ele precisa ter tudo muito bem definido, mostrar que tem controle do processo e negociar e combinar tudo com antecedência. E usar a criatividade para que esse processo ocorra bem e para que os combinados sejam cumpridos, tanto da parte dos alunos quanto do professor. Isso é muito importante. E assim, defina tudo com antecedência, para que o seu trabalho ocorra da melhor maneira. Então, fica combinado. Até a próxima aula, onde veremos os 10 mandamentos para ensinar. Obrigado pela atenção e valeu!